E aí, povo querido? Vamos chegando, gente. Vamos chegando. Vai dar certo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai dar certo. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Obrigada por terem voltado, pessoal. Obrigada mesmo, Débora, Vi, Claudete. Tem uma galera boa aí. Maiara. Valeu, pessoal. Obrigada por terem voltado. Nós estamos tentando fazer uma live. E eu estou tentando fazer uma solicitação, mas não está respondendo aqui no meu celular. Parte pelo meu parcial conhecimento da tecnologia e parte porque não funcionou mesmo. A gente estava clicando em cima e não estava respondendo. Qual que é o propósito dessa live? Toda terça-feira. Uma terça-feira sim, uma terça-feira não. Toda não. Uma terça-feira sim, uma terça-feira não. Nós vamos nos encontrar aqui às 19h30, a partir das 19h30, para a gente conversar sobre mulheres que transformam. O que é mulheres que transformam? Nesses dias a gente tem visto tantas notícias ruins. Então nós queremos anunciar nos mulheres que transformam, mulheres que estão transformando o seu ambiente, transformando o seu lugar de trabalho, transformando a sua família, transformando o bairro onde elas moram, enfim, fazendo a diferença. Em meio a tantas más notícias, nós queremos fazer desse espaço, Mulheres que Transformam, um arauto de boas notícias, de encorajamento e da gente contar e celebrar tudo aquilo que o nosso Deus maravilhoso e perfeito tem feito. Embora as más notícias deem mais ibope, nós sabemos que o Senhor tem trabalhado maravilhosamente e são os feitos do Senhor que nós queremos anunciar. Amém? E hoje a gente vai chamar para Mulheres que Transformam, mulheres que a maioria de vocês não conhece. Mulheres que não são conhecidas do grande público. Elas são conhecidas ali onde elas estão inseridas, transformando e sendo levantadas pelo Senhor. Mas nós queremos realmente trazer essas histórias para renovar a sua esperança, o seu encorajamento e aquecer o seu coração. Deixar o seu coração quentinho e feliz, tá bom? E hoje nós vamos conversar com a Renata Braga, que é uma empresária. Ela é uma empresária no ramo de calçados, lá da cidade de Londrina. A Renata nasceu em Londrina, vive lá até hoje, é casada com o Alisson, tem 2 filhos. E ela tem um negócio. Mas Deus tem um negócio com esse negócio da Renata. E aí a gente quer contar por quê, o que Deus está fazendo, como que Ele chamou a Renata e como que ela atua. Como que ela tem transformado a realidade de pessoas, de famílias, através daquilo que o Senhor entregou nas mãos dela. Então vamos tentar agora chamar a Renata para essa live, para ela compartilhar com a gente aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Amém? Então, anuncia aí, passa para frente essa live, tá bom? E ela já tá aqui, ó. Aleluia! Agora vai dar! Uhul! Pode propagar essa live para os seus amigos, para suas amigas aí. Olá! Agora foi! Vai, Renata! Essa live vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Vai ser. Já está sendo desde o dia que a gente marcou, né? Verdade, minha linda. Graças a Deus está sendo desde o dia que a gente marcou uma espera aqui muito grande, porque é uma honra, né, estar dividindo essa tela com você. Honra para mim. Honra para mim. Imagina. Renata, eu apresentei você muito superficialmente para as meninas, né, para o pessoal que me segue. Você é empresária. Você é casada com o Alisson, você tem um casal de filhos e você nasceu e vive em Londrina, não é isso? Sim. E você é empresária no ramo de calçados. Exatamente. Não é isso? E a gente quer saber um pouco mais, Renata, porque nesses dias a gente tem vivido um bombardeio de más notícias, não é? As más notícias, elas ganham um vulto. E a mídia, e as pessoas vão ficando desalentadas, desencorajadas. Mas nós sabemos que nessa pandemia Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus tem transformado pessoas, Deus tem levantado pessoas, Deus tem mudado realidades. E você é uma dessas pessoas que Deus tem levantado para transformar realidades, né? Às vezes a gente pensa assim que
Deus não está fazendo, porque só chega na gente as más notícias. Não, Deus está fazendo sim. E a gente quer saber, conhecer um pouco mais da sua história, né? De como que Deus começou a falar com você, o que que Ele te chamou para fazer. E conta para a gente um pouquinho da sua jornada com Deus. Porque a gente sabe que tudo que Ele está fazendo na sua vida hoje, Ele está te dando orientações, Ele está te dando determinações, abrindo novos caminhos para você, te dando instruções específicas para esse tempo. Mas isso não começou agora. Não foi de uma hora para outra, né? Na verdade, Helena, eu conheci Jesus com 10 anos de idade, né? 10 anos de idade, meus pais voltaram para a igreja, eu conheci a Jesus e me apaixonei por ele. Desde a minha adolescência, aliás, a minha adolescência foi muito intensa com Jesus. Eu tinha tempo, né? Muito mais tempo do que hoje, né? Eram intensidades diferentes, né? A gente queria morar na igreja, a gente achava que Jesus estava lá, né? Sim. Pelo menos aconteceu comigo. E na minha adolescência, nessa intensidade, né? Deus me deu sonhos. E eu gostaria, né, de compartilhar, se você me permitir, claro, esses sonhos que ele me deu ainda na minha adolescência. Sim, por favor. E um deles, né, até deixei listado aqui para eu não perder nada, né, de contar nada para vocês, porque de repente já penso que vocês me conhecem e ainda não me conhecem. Então, um dos sonhos é que eu me casaria com o meu primeiro namorado, né? Uhum. Isso aconteceu, né? O Alisson, meu primeiro namorado, conheci aos 13 anos. Peraí, Renato, peraí. Gente, vocês estão pedindo para eu tirar os comentários, mas como é que desativa os comentários? Vocês sabem? Vocês me ensinam? Eu acho que tem como. Deixa eu ver. Eu não sei como é que desativa os comentários, gente. Alguém me fala aí, alguém me ensina, alguém que está com a gente aí me ensina. Como é que... Nos 3 pontinhos, será que não? Pronto, acho que eu já achei. Acho que eu consegui. Deixa eu ver. Não, desativei perguntas, não os comentários. Não sei desativar os comentários, gente. Nos 3 pontinhos, a Thalita falando ali. Eu acho que é nos 3 pontinhos. Tá bom? Tem os 3 pontinhos. Desativar comentários. Pronto. Estamos livres dos comentários. Aprendi mais um. Obrigada, manda um comentário gente. Depois no box pra gente. Vai lá, Renata. Ai, ai. Então, na minha adolescência, nessa intensidade que eu vivi, e Deus começou a compartilhar comigo sonhos. O primeiro de que eu me casaria com meu primeiro namorado. O segundo de que eu viajaria muitos países. O terceiro que eu teria uma empresa que ajudaria muitas pessoas, né? Uau, que legal. O quarto, que eu seria uma pregadora do evangelho. Mas uma menina de 12 anos recebendo todos esses sonhos. E aí, né? Tipo, o que você faz com um sonho, né? Você acredita, né? Como eu, no meu caso, né? Eu acreditei, tive fé. Só que eu não fiquei parada, né? Se o Senhor tinha sonhos, Ele colocou no meu coração e eu comecei a gerar esses sonhos e ter esses sonhos, então eu precisava, né, correr atrás de todos esses sonhos. E eu comecei a trabalhar e namorar com o Alisson, tinha 16 anos, foi meu primeiro emprego. O Alisson foi meu primeiro namorado. Eu vivi esse primeiro emprego muito intensamente. Eu fiquei 4 anos lá. Foi o melhor primeiro emprego da vida, que eu falo de Você todo tinha mundo. 16 anos quando você... 16 anos quando você começou a trabalhar. Tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar, exatamente. E aos 18 anos eu comecei uma faculdade, a faculdade de administração, que eu terminei. Eu fiz administração e o Alisson fez contábeis. Sim. E durante esse período da faculdade, o meu salário integral era para pagar metade da faculdade, a outra metade meu pai que pagava. Então a gente pagava com muito esforço, né? Não sobrava dinheiro para o lanche, não sobrava dinheiro para o ônibus. E a gente voltava a pé todos os dias da faculdade.
O Alisson voltava a pé, eu e mais uma vizinha, e ele me deixava em casa, porque a gente não tinha dinheiro para o ônibus, e ele ia pegar o ônibus dele para ele ir embora, ou seja, ele chegava mais de meia-noite na casa dele, para no outro dia toda essa maratona de trabalho, e direto do trabalho para a faculdade e tudo mais, né? Era puxado. É puxado, né? Mas eu sabia que tinha um propósito muito maior e que eu precisava me esforçar, né? E com 22 anos, eu tinha muita experiência na área administrativa, mas o senhor começou a me falar assim, eu não quero que você tenha só experiência na área administrativa. E eu me vi no 4º ano de faculdade, terminando praticamente o 1º semestre, falando assim, senhor, e agora, né? Tipo, eu já estou aqui numa multinacional, trabalhando na área administrativa, como é que vai ser eu voltar? E ele falou, volta, e eu obedeci, voltei, comecei tudo de novo, como estagiária. Deus do céu! Comecei tudo de novo como estagiária, ganhando pouco e tudo mais. 6 meses depois, recebi o reconhecimento, comecei a trabalhar nessa empresa, fui contratada, né? E ali começou a minha jornada em várias empresas, em várias multinacionais que o senhor me permitiu trabalhar na área comercial e em todas elas, né? Deixar ali um pouquinho de tudo que eu sabia, né? E eles também, com certeza, né? Conseguiram contribuir muito, né? Com isso. E aí, sobre o casamento. Quando eu conheci o Alisson, eu contei todos os meus sonhos para ele. Ele não te achou doida, não? Você sabe? A gente tinha 14 anos. É uma adolescente sonhadora. Era uma adolescente sonhadora. E ele falou assim para mim, olha, eu tô numa realidade totalmente diferente, eu acho que você tá muito sonhadora. Primeiro que eu não penso em ser pregador do evangelho. Eu não quero ser pastor, foi isso que ele falou para mim, eu não quero ser pastor. E aí, eu venho de uma família humilde, ninguém nunca nem conheceu outros países, como é que vai conhecer país? E tem empresa para rico, para a gente não é. Uau! Então, eu olhei para ele, né, ao longo dos meus 16 anos, com toda a maturidade que eu tinha, e fiquei pensando assim, meu Deus, né, o senhor falou que eu ia ter um namorado só, e ele não concorda com os meus sonhos, então não é ele, né? Então, não é. Então tem alguma coisa errada. Então já começou a dar errado aí. O senhor falou que eu ia casar com o meu primeiro namorado. Mas meu primeiro namorado não acredita que a gente pode sair do Brasil, ele não acredita, ele não quer ser pastor e ele pensa que o negócio de ser empresário é para rico. Não acreditava em nada, né? Então comecei a desacreditar também que ele seria meu parceiro da vida. Mas aí, aos poucos, né? Falei, peraí, né? Vamos buscar essa resposta, né? Aos poucos, ele foi entendendo, compreendendo, e o Senhor foi gerando sonhos no coração dele que já tinha gerado no meu, né? De tanto eu falar e orar e ver se realmente era isso, né? O Senhor foi gerando no coração dele. E a gente planejou a nossa vida juntos. Ele pregou 10 anos antes do que eu. É mesmo? É verdade. Ele teve a empresa dele 5 anos antes do que eu. E aí. Não, para tudo, Renato, para tudo. O menino que falou com você que ser um empresário era coisa para gente rico, que eles eram de uma família humilde que não tinha jeito de sair do Brasil e que ele não queria saber desse negócio de pregar o evangelho. Ele se tornou pastor 10 anos antes de você. Ele tem a empresa dele. Você tem a sua e ele tem a dele? Eu tenho a minha, ele tem a dele. Só que ele teve a dele 5 anos antes da minha. Meu Deus do céu. Vai vendo, pessoal. Vai vendo o que Deus faz. Vai vendo. E aí? E aí eu peguei e falei assim, mas, Senhor, o Senhor deu a empresa para ele. A empresa é dele, não tem nada a ver comigo, é de contabilidade, não é da minha formação, né? E com 23 anos nós casamos. Ele não tinha a empresa dele ainda, né? A gente trabalhava. Quando a gente casou, a gente já tinha o nosso apartamento, porque desde quando a gente começou a planejar a nossa vida, quando nós noivamos, o nosso financeiro já foi juntado. Ali a gente já fazia sonhos, planos, metas, e o nosso financeiro era junto. Então, cada real não era meu ou dele, era nosso. Uau, e quando a gente desafiador. Vocês ainda solteiros já tinham essa mentalidade. Já tinha.
Ah. E quando a gente casou, a gente já tinha nosso apartamento, claro que financiado, mas a gente teve o dinheiro para dar a entrada, a gente já tinha um Uhum. carro, já tinha uma moto, e a gente falava assim, é nosso, porque realmente era nosso, né? Não era meu e nem só dele. E com um ano de casado, aliás, quando a gente casou sem reserva nenhuma. Porque a Uhum. gente gastou tudo na nossa festa de casamento, que foi bonita, teve tudo do jeito que eu queria. Não teve luxo, mas teve tudo que uma noiva gostaria. Sonha, né? Sonha, com certeza. E só que a gente tinha pago todas as contas, não devia mais nada, mas a gente não tinha R$ 1 reservado. Uhum. Então, o que que a gente fez? Espera só um pouquinho. Entrou nele. O que que a gente fez? A gente parou, né, de ir em restaurante, não íamos mais em restaurante, a gente não tinha diarista e tudo mais, porque a gente precisava, a gente entendia que a gente precisava ter essa reserva, né, dentro de casa, que a gente não podia simplesmente ganhar dinheiro e gastar todo o dinheiro, que a gente precisava poupar e também fazer a nossa parte, porque nós tínhamos promessas, sonhos e nós sabíamos que tudo isso ia acontecer, mas desde que a gente também se posicionasse, né, tivesse ali e permitisse, né, que isso acontecesse, a gente também precisava fazer a nossa parte. Muito interessante você Então, dizer isso, Renata, porque às vezes as muito. pessoas que estão nos ouvindo aí na live, é muito comum as pessoas pensarem assim, não, mas Deus tem uma promessa para mim, né? E sim, a gente não vai poder antecipar as promessas de Deus. As promessas de Deus, aquilo que ele faz, ele vai cumprir. Mas tem uma parte que cabe a nós, né? Por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele mandou alguém mover a pedra. Entendeu? Então, Sim. alguém removeu a pedra. E Jesus mandou Lázaro sair. Da mesma maneira, quando ele cura aquele cego, ele foi lá, ele cuspiu na terra, ele fez lodo, ele passou nos olhos e disse, agora vai lavar. Então, quer dizer, tem algumas situações que as pessoas se acomodam e depois elas culpam Deus. Né? Se Deus falou Verdade? que tem um chamado pastoral para você, então vai estudar. Né? Vai. Você não vai se auto-intitular pastor, você não consegue se tornar um pastor por vontade própria e se auto-intitulando, embora algumas pessoas façam isso, mas não é esse o caminho de Deus. Mas Verdade. você pode se preparar, ou seja, você cria um ambiente apropriado para o cumprimento da promessa. Né? Sim. Então, Verdade. é muito interessante você falar isso, que Deus tinha promessa na vida de vocês, mas vocês dois entendiam que tinham que criar um ambiente para o milagre acontecer, para Deus fazer Tinha que aquilo que preparar. só ele podia fazer. Né? Tinha que Bacana preparar, isso. né? Tinha que preparar. Então, a escolha, na verdade, da faculdade de administração já foi justamente por isso. Eu sabia que teria uma empresa, então eu precisava buscar conhecimento. Né? Então, desde a escolha, né, da faculdade, já foi assim. E aí a gente casou, um ano de casado, ele ainda, aos olhos dele, não via que a gente pudesse conhecer outros países, ganhando o que a gente ganhava. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava numa multinacional e eu fui premiada com uma viagem para Roma. Um ano de casado. Sensacional. Muito Fui legal. premiada com essa Ano de viagem e casado? falou assim, tá, agora um ano de casado. Tá, agora você foi premiada com essa viagem para Roma, mas a gente não tem dinheiro, né? Daí eu virei e falei assim, mas Deus deu, então ele também vai dar condição. Mas a gente, assim, o dinheiro, né? O dinheiro era para comer alguma coisinha, depois estava tudo pago, a viagem era toda paga, entendeu? Uau. Mas a gente estava naquele processo de juntar o dinheiro, né? Uhum. E eu acho que ele estava bem colocando uma prova assim, Deus, o senhor falou todos os sonhos, né, para ela, agora também, ó, conta aqui para mim que eu também quero saber, né? Uhum. Então ele ainda estava nesse processo ainda de acreditar em todos esses sonhos, mas com certeza, né, acreditava, pelo menos falava para mim, né? Uhum. E a gente ficou juntando dinheiro, porque a gente daí queria aproveitar para ir a outros países, né? E guardar essa reserva aqui, não gastar toda essa reserva que a gente tinha acabado de juntar e tudo mais. Então, depois de 2 anos, que era o prazo limite máximo para receber a viagem, para ir usufruir da viagem, que a gente conseguiu ir. E nós fomos não só para Roma, nós fomos também para Madrid
e para Paris. Então, o Senhor proporcionou uma viagem maravilhosa. Ficamos 16 dias lá. Sensacional. E quando nós... Sensacional. E quando nós retornamos, eu já trabalhava em uma outra empresa. Quando a gente voltou, eu ganhei uma viagem de destaque também na área comercial de uma outra empresa que eu trabalhava para o Chile. Ué? Então, Então, ó, segunda promessa de Deus cumprida, quer dizer, casou com seu primeiro namorado, Deus abriu a porta das nações para vocês conhecerem em pouco tempo 4, né? E aí? Vai que eu tô doida para chegar naquele ponto que eu quero chegar. Então, quer dizer, nos planos de Deus, 2 mais 2 não são 4. Porque Ele que é o dono do ouro e da prata. E Ele dá para quem Ele quer, né? E ele tem maior prazer em dar para corações gratos. Ele procura a gratidão nos nossos corações, porque Ele sonda, Ele conhece a gente. Então, não adiantava eu só ter um sonho. Não adiantava eu né, ficar pensando assim, nossa, um dia eu vou para algum país. Eu precisei correr atrás da meta nessas empresas que eu trabalhei, porque eles deram um desafio, né? Deram um desafio. Falei assim, opa, deu um desafio? O desafio aqui é meu. Porque nós somos chamados para sermos excelentes naquilo que a gente faz. E isso daí é espelhar Jesus, né? Ser excelente. Não é ser excelente só em casa, nem só no trabalho, nem só na igreja, né? A gente tem que ser em tempo integral, né? Amém, amém. Então, amém. Então, o Senhor cumprindo aí todos os planos, né, que Ele tinha pra gente, e a gente também nessa busca, né, trabalhando, batalhando, né, pra gente ter o nosso. E aí, com recursos próprios, a gente conheceu também Orlando e Miami, que eu amo, já fomos mais de uma vez. E uma cidade maravilhosa. Muito bom as montanhas-russas que tem por lá. E desfrutar de todas aquelas maravilhas que o Senhor preparou e planejou para aquelas cidades. E então, com 5 anos de casado, eu tive a Milena, que é minha filha, tem 6 anos hoje. Trabalhava em uma outra empresa também, uma multinacional grande. E quando eu retornei de licença maternidade, foi um período muito bom. O Senhor escancarou as portas dos céus. Foi o melhor ano depois que eu voltei, né, da licença maternidade. E do nada o Senhor começou a fechar as portas. Então, contratos grandes começaram a cair, pessoas começaram a desistir, porque o diretor não pode mais fechar, porque o banco proibiu, porque não sei o que lá. E eu comecei a falar assim, Senhor, mostra o que o Senhor tem para mim, porque eu estou sendo envergonhada trabalhando um monte. E eu comecei a entender que o meu ciclo estava sendo fechado naquele lugar. Eu comecei a buscar, né? Estava encerrando o meu ciclo. Sim. Então, por que às vezes a pessoa faz tudo certo e não dá certo naquilo? Porque não entendeu que o ciclo fechou, que ela precisa buscar uma outra coisa. E aí eu comecei a lembrar, falei, Senhor, o Senhor me prometeu que ia me dar uma empresa. Então, se o Senhor está fechando o meu ciclo nessa empresa, estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado, então porque o Senhor tem outra coisa para mim. A empresa que o Senhor me prometeu, a empresa do Alisson, é dele, não é minha. Eu não trabalhava lá, eu não me identificava, porque é contabilidade, a minha formação é administração. Em outra área. Então, em outra área. E eu comecei a questionar Deus. E no mesmo dia que eu estava questionando, orando e no computador olhando, porque eu sempre fui assim, sempre quer orar, quer questionar, ok, mas sempre vai fazer a sua parte. Então, sempre fazer a sua parte sempre fez parte de mim. Sempre fez parte de mim. Sim. E aí eu fui buscar na internet algumas coisas, estava olhando e o Senhor começou a trazer não só a minha memória, como também na minha frente, na minha fuça, assim, no computador, que eu gostava muito de sapatos. E que eu sempre gostei de sapatos. E ele começou a trazer a minha memória de brincadeiras que eu fazia quando era criança, de quando eu não tinha dinheiro, que eu esperava o ano inteiro para ter uma promoção que aqui chama Coisa de Louco, no Shopping Catuaí, onde eu podia comprar 3 sapatos pelo preço de um só. Então, o Senhor começou a trazer tudo isso à minha memória. Começou a colocar na minha memória pessoas, conexões, cidades, tudo aquilo. Na verdade, já existia a empresa, e só que ela estava toda desencaixada, mas o Senhor, ao longo da minha vida inteira, foi me preparando para isso, e existia um quebra-cabeça. E nesse dia que eu comecei a questionar e olhar o computador, o Senhor pegou as peças e fez assim, jum.
Ele Uau. juntou as peças e eu Uhum. consegui entender o que o Senhor tinha para mim. E aí, nesse mesmo dia, ele me fez assim, um download completo de como seria a empresa, o que eu faria nessa empresa, como que eu ajudaria outras pessoas. Me deu a estratégia completa de como ele queria que fosse a empresa. Então, no dia que o E Senhor te mostrou que era o tempo da sua empresa nascer, ele te disse sobre o que era, lembrando a você um sonho que já estava plantado lá na sua infância, não é isso? já, isso. Mas ele não te deu só uma empresa, mas ele te deu uma estratégia? Como que é isso? Ele, Quem essa ele deu. empresa iria abençoar? Me Porque na conta. minha adolescência ele já tinha falado que era uma empresa que ajudaria muitas outras pessoas. E Uhum. daí eu não sabia do que era, né? Ajudava muitas outras pessoas. Então não era simplesmente ter um CNPJ. Porque ter um CNPJ poderia ser cabeleireira, amava, né, mexer no cabelo, poderia ajudar. Como que eu ajudaria outras pessoas? Então nada se encaixava no propósito. O dia que ele me mostrou, começou a colocar na minha memória, trazer a minha memória que eu gostava de sapato, começou a me lembrar de conexões que eu tinha, né, com fábricas, com modelos, com tudo isso. Então o senhor encaixou, e além dele ter encaixado a empresa, ele encaixou a estratégia, como que seria, né? Uhum. E ele começou a me mostrar, olha, vai ser um atacado, você vai atender consultores cadastrados que vão lá, compram, saem para revender, que não venderem, volta, troca nessa meia. Então, você vai proporcionar um trabalho, né, primeiramente, para. E ele me disse claramente, desde sempre, que eu falaria para mulheres. Ele foi muito claro esse chamado para mim. Eu me identifico muito mais quando estou falando para mulheres. Uhum. E o senhor me falou, um atacado de calçados, você vai falar com mulheres, eu vou enviar essas mulheres lá. Então, mulheres chegam lá, muitas delas sem perspectiva de trabalho, algumas delas não se encontraram na profissão, outras são bem-sucedidas, mas não gostam do que fazem. Outras têm filhos especiais e não podem trabalhar no período integral, então precisam ter essa como é que fala? Disponibilidade, né, de trabalhar ou não. Então, precisava ter algo diferenciado na vida delas. E Uhum. aí, o que o Senhor fez? Ele juntou toda a minha experiência da vida inteira, por isso que ele precisava que eu tivesse experiência na área comercial, como eu contei, porque eu precisava passar essa experiência que eu tive na área comercial para essas mulheres. Então, eu precisava treiná-las. Olha, faz assim, faz assado, tantas visitas por dia, tantos sapatos por mês, porque a gente sabe, né, que se a gente não tiver nenhuma meta, a gente não sabe para onde que a gente vai chegar. Então, qualquer lugar serve. Então, desde que a gente tenha a meta certinha, de que a gente tenha foco, né, que a gente coloque energia na. Não, não trava não. Volta, Renata, não trava não. Voltou? Travou? Travou. Voltou? Pronto, já voltou. Já voltou. Peraí, Renata, vamos ver se Então eu tá, entendi. tá. Então, Deus te deu, Deus então te treinou, te preparou, te ensinou um monte de coisas. E aí, de repente, um trabalho que você era muito bem sucedido, inclusive foi premiada com viagens, porque você se empenhava e recebia prêmios por causa do seu bom desempenho. De repente, as portas se fecharam, independente do seu desempenho. Você continuava se empenhando, trabalhando bem, mas as portas fecharam. Você entendeu que um ciclo se fechou também e que Deus, então, chegou o momento de Deus cumprir a promessa na sua vida, te dando a sua empresa. Só que não era uma Exatamente. empresa só para você. Era uma empresa que geraria emprego especificamente para mulheres que tinham dificuldade de se posicionar no mercado de trabalho. Mulheres em Exatamente. situações de vulnerabilidade, mulheres com filhos especiais, mulheres insatisfeitas com suas carreiras, mas não sabiam onde trazer o pão, mães solteiras, enfim, mulheres em várias situações de vulnerabilidade. Você gerou Várias. emprego para essas mulheres e não apenas gerou emprego e oportunidade para elas, mas você as treinou para que elas entendessem como é que funcionava o mercado, como que vendia, qual que era o melhor dia de vender. É isso?
A gente faz isso uma vez por mês, que é o nosso treinamento, a gente chama ele de PAR, que é o Programa Areta de Relacionamento, e a gente faz isso mensalmente, treinando, premiando e tudo mais. Mas no nosso dia a dia, eu tenho muito acesso, elas têm muito acesso fácil, né, também a mim, e elas chegam lá, recebem palavras, né, recebem oração, recebem treinamentos, recebem direções. Recebem dicas de marketing, recebem trabalho, né? Trabalho para fazer. Só que é um trabalho diferenciado, porque quem que não gosta de sapato? Uhum. Qual mulher que não gosta de sapato? Né? Ainda mais mulher. Mulher. Porque até os homens estão aprendendo a gostar de sapato, né? Verdade. Então, e também com essa assim, flexibilidade de você poder trabalhar, mas não abandonar a sua família, quer dizer, dá para você planejar o seu trabalho, quer dizer, você dá para as mulheres uma oportunidade delas poderem ingressar no mercado de trabalho sem comprometer a sua família, né? Muito pelo contrário, podendo equilibrar as duas coisas, cuidar da família e também prover para a família. Exatamente. E muitas delas têm um trabalho também, né? Várias têm um outro trabalho e precisam de uma renda extra, por exemplo. Uma renda extra. Hoje em dia você vai no mercado, gente, o que é o mercado? Você gasta duzentão, você sai com 3 sacolinhas na mão. Verdade. Então, verdade. A gente precisa de uma renda extra, né? Então, a gente precisa também trabalhar, se coçar, fazer outras coisas. E aí, no sapato, o que acontece? Você visita pessoas que você não via há muito tempo, né? Você vai lá, toma um cafezinho, conversa, leva uma sacolada de sapato. E tudo isso é muito prazeroso, né? E a gente também faz isso com prazer. A gente tem todo um trabalho, um cuidado para fazer aquela foto, para fazer chegar até o consumidor final, brilhar os olhos dele, para que o executivo de sucesso da Areta, quando chegue lá, veja, né, e consiga vender mais rápido, mais fácil esse calçado. Então, toda essa parte de marketing, a gente se preocupa também em fazer, entregar um bom material, né? Não adianta ter um sapato bonito, né? O sapato precisa ser visto, ser mostrado, precisa ter uma foto bonita, né? E tudo mais. Então, assim, nasceu a Areta em 2017, depois que o Senhor deu todo esse download. 4 meses depois, eu inaugurei a empresa. E todos os calçados já saem de lá com preço definido. As mulheres vão lá, tem homens também, mas é pouquíssimos. Vão lá, compram calçado, saem para vender, o que não vende, volta e troca. Então, esse é o grande negócio, né? E a gente fala dos treinamentos, né? Olha, para você ganhar hoje Hoje tem muitas mulheres ganhando mais de 5 mil reais por mês. Por quê? Isso. Porque se planejam, né? Tem foco naquilo. E aí a gente sempre fala assim, olha, se você fizer 3 visitas por dia, ou então 3 sacoladas por dia, porque hoje em dia o atendimento personalizado, que é isso que elas fazem, é o que mais cresce. Hoje, inclusive agora na pandemia, tá muito difícil a gente ir numa loja, né? Mas já pensou receber uma sacolada em casa para você escolher? A mulherada ama. Né? Então, tá mais fácil ainda agora, né? Isso, de vender. Então, as nossas vendas, mesmo na quarentena, ela aumentou. Então, em 2017 nasceu, né, a Areta. Então, já temos 3 anos. E esse ano fomos surpreendidos pela quarentena. E quando... Todos nós? Todos, porque a gente, né, não imaginava que seria assim, mas Deus não prometeu que a gente não teria aflições, mas que Ele estaria com a gente, né, para passar, e foi isso que aconteceu. Então, se eu te falar assim, desde quando estourou a pandemia, né, que meu esposo já estava acompanhando, que já estava acontecendo na China desde o ano passado, né, a gente vinha acompanhando, olha, não sei não, acho que vai chegar aqui, se chegar aqui, né, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, já começamos a orar, colocar diante de Deus tudo isso, de como seria, mas de fato, quando realmente estourou, é que a gente foi aos pés do Senhor buscar. Mas se eu te falar assim, olha, eu fiquei um dia batida, não fiquei, porque a minha força, né, vem do Senhor. E não adianta eu simplesmente falar isso para as pessoas. Eu preciso viver isso daí, né? Então, não adianta falar assim, olha, Deus, senta aqui na minha cadeirinha. Não, agora dá licença só um pouquinho que eu preciso resolver essa daqui, vai para lá mais um pouquinho, depois volta, né? Então, eu não fiquei nervosa. E as meninas que estão trabalhando com você, essas mulheres valentes aí que estão buscando ou sustentar suas famílias ou uma renda adicional,
Elas estão conseguindo vender nessa pandemia, Renata? Estão conseguindo, sim. O Olha. mês de abril foi um mês assim, atípico, foi um pouco ruim, não foi terrível, foi um pouco ruim, as vendas caíram, mas maio, junho, julho, inclusive agosto, o Senhor tem surpreendido a gente assim muito, muito assim, poderosamente. A gente vê a mão de Deus, né? E a gente sempre fala que a Areta é uma empresa consagrada ao Senhor, tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, tudo que a gente é, cada sapatinho que sai de lá já sai abençoado, já sai ungido, né? E muitas vezes a gente já ora antes dele ser fabricado, inclusive. Sapato abençoado esse. O sapato é abençoado, por isso que é diferenciado, por isso que a pessoa coloca no pé, ela compra, porque ela é tão linda, ela vê que tem algo diferente nele, né? Logo no início da quarentena, os primeiros 30 dias ali, eu fiquei isolada em casa, porque eu não sabia o que iria acontecer, né? A babá dos meus filhos já está praticamente aí na fase de risco, e aí tem criança também, e não sei o que lá, e mandou fechar tudo, e mandou ir para casa, e não sei o que, então ficamos em casa, né? E nesses 30 dias eu fui buscar o Senhor, fui para os pés do Senhor, Senhor, me deu uma estratégia, fala o que o Senhor quer falar para mim, porque primeiro que se o Senhor não estiver aqui, nem vale a pena fazer nada, não é verdade? Melhor fechar a empresa mesmo, mas a empresa é sua, foi o Senhor que abriu, então pandemia não pode fechar, crise não pode fechar, pessoas não pode fechar, governo não pode fechar, só o Senhor pode fechar. E eu falei isso com muita fé, com muita convicção, né, de que somente o Senhor podia fechar, foi Ele que abriu, e quando Ele abre, porta nenhuma, né, ninguém pode fechar. Ninguém pode e fechar. Aí ele começou a dar estratégias. Ele começou a dar estratégias, só que a primeira estratégia que ele deu, ele começou a falar assim, muito forte, olha, você sempre fala que a empresa é consagrada ao Senhor. Você sempre fala que os sapatos são consagrados ao Senhor, que você consagra essa empresa ao Senhor. Então, eu quero ter parte nisso. Eu não só quero que você fale, mas eu também quero que fique registrado isso. E aí o Senhor pediu, né, nos pediu para que a gente mudasse o nome. Então, aí tem nossos consultores, nossos executivos de sucesso estão assistindo também. E é uma notícia de primeira mão, eles ainda não sabem, elas ainda não sabem, estão acompanhando aqui com a gente. Tem novidade na Areta Calçados, então? Qual que é a novidade? Conta. Vou contar. E aí o Senhor falou assim, você sempre fala, mas eu quero mais. E esse mais... ele pediu claramente para a gente acrescentar um D na frente do nosso nome, Areta. Então, o D significa Deus. Deus à frente da empresa. Deus à frente da Areta. Deus à frente da Renata e do Alisson. Deus à frente de todos esses executivos de sucesso, né? Para que ficasse claro, para que ficasse marcado em letras, para que todo mundo soubesse. Para que ficasse... Areta... o nome Areta é a Renata e Alisson. Exatamente, significa Alisson, né? É a abreviação de Alisson e restante de Renata. Mas Areta tem um significado muito forte, que é mulher extremamente virtuosa. Olha só que presente que o Senhor nos deu. É mesmo? Significa extremamente virtuosa. Uau. Tem esse significado. Significa excelência, mulher extremamente virtuosa, e também significa, em outras traduções, mulheres corajosas e valentes. E o que a gente tem na Areta? Mulheres corajosas e valentes. Que mulheres corajosas, valentes, então, mulheres extremamente virtuosas. Então agora D é de Deus à frente das mulheres extremamente virtuosas. É isso? Exatamente isso. Muito bom, muito então bom. A gente vai mudar. Então, na verdade, a gente já fala isso sem querer, porque, por exemplo, assim, da onde que é esse sapato? Ah, esse sapato é da Areta. Areta, sim. Entendeu? Então vai continuar sendo assim. Vai continuar sendo assim. Esse sapato é da Areta. Muito bom. Muito bom, Renato. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Toma uma aguinha.
Então vai continuar sendo assim. Achei água, tinha perdido, peraí. Ô, Renata, mas algo, Tinha enquanto você toma perdido sua a água. água aí, eu fico muito feliz e muito grata de saber, porque eu entendo, sabe, Renata, que tudo que Deus coloca nas nossas mãos não é só para nós, né? É verdade? É dom, é talento, é tempo, é habilidades, é financeiro, né? Dinheiro. Tudo que Deus nos concede não é para servir apenas aos nossos interesses, né? Isso não tem a ver com Verdade? cristianismo. Cristianismo tem a ver com conceder. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu. Jesus deu a sua própria vida. Então, nós somos chamados também a compartilharmos daquilo que o Senhor nos confiou. E a gente compartilha o dom, compartilha o talento, compartilha a habilidade, compartilha a vocação, mas compartilha também o dinheiro, compartilha também as bênçãos que nós temos. A nossa casa deve estar aberta para acolher, o nosso carro deve estar aberto para dar uma carona para o irmão, para servir aquela família, para levar alguém ali, para buscar alguém no aeroporto. Ou seja, não é só nosso. Então, eu fico Verdade. muito feliz de saber que Deus cumpriu as promessas dele na sua vida. Tudo aquilo que ele prometeu, desde a sua adolescência, ele cumpriu, né? De uma maneira sobrenatural e linda. Nós nos alegramos por isso. Nós nos alegramos e aprendemos também com com aquilo que você disse. Olha, eu soube que Deus me deu uma promessa, então eu me preparei para receber essa promessa. E eu quero falar com você que está assistindo essa live, está acompanhando essa live. Às vezes você está com o coração endurecido, porque você pensa assim, mas Deus fez promessa para mim também, e até hoje nada aconteceu, né? Primeira coisa, a gente tem que discernir se a promessa veio de Deus mesmo, né? Porque as promessas de Deus não são frustradas, os sonhos de Deus não são frustrados. Mas muitas vezes a gente adia o cumprimento da promessa, porque a gente não se submete a processos, a gente não quer aprender, a gente não quer se dedicar, a gente às vezes quer que tudo caia no nosso colo de uma maneira fácil. E Deus é um Pai tão perfeito, tão amoroso, que Ele não vai nos dar cobras em lugar de peixes. Ele vai nos dar aquilo que é realmente para abençoar e não para nos deformar, nos acomodar, nos deixar preguiçosos, né? Então, a gente viu isso pelo seu testemunho, que você se preparou. Deus surpreendeu você, Deus surpreendeu o Alisson. No primeiro momento, você isso. Como que essas promessas vão se cumprir? Mas o que mais encheu meu coração e o motivo pelo qual eu quis ouvir você é porque eu vi esse seu coração de gerar empregos para mulheres em situação de vulnerabilidade. Isso moveu o meu coração, porque eu sei que muitas mulheres sofrem muito, porque estão, às vezes, num casamento difícil. Muitas delas são abandonadas pelos maridos, pelos companheiros. Isso, assim, dilacera o meu coração. Eu lembro que um tempo atrás eu tive em Recife, quando começaram aqueles casos de microcefalia por causa do Zika vírus. Você lembra disso? Foi uns 2 ou 3 anos atrás. Uhum. E, Renata, eu fiquei devastada pelo número de mulheres, mães de crianças com microcefalia, que foram abandonadas pelos pais das crianças. Então, assim, eu fiquei devastada. E eu falei assim, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que essas mulheres agora vão criar essas crianças? E aí eu tive um centro de reabilitação dessas crianças e os fisioterapeutas ajudando as mamãezinhas a fazerem o exercício, porque às vezes muitos moravam no interior, não tinha condição de cuidar daquelas crianças. E eu ouvi algumas delas, eu pensei assim, meu Deus, essas mulheres têm que ter uma opção, porque os caras assim sumiram, né? Nem suporte financeiro eles davam para aquelas mães com os filhos especiais. E quando eu fiquei sabendo que você se moveu nessa direção, que Deus moveu você nessa direção, de empregar mulheres, de gerar para elas, para algumas opções de renda extra, porque a gente sabe também que os desafios do nosso país são enormes e às vezes o pai e a mãe trabalhando juntos
não conseguem, né, uma renda que sustente todas as necessidades da família. Então, para algumas, uma oportunidade de complementar a renda, mas para outras, Renata, a oportunidade de levar o pão para casa, de poder cuidar de uma criança com deficiência, mas também poder manter essa criança, manter a água, a luz, o telefone, a comida, né? E isso aqueceu meu coração e eu fiquei muito grata a Deus pela sua vida e pela sua obediência, né? Pela sua obediência de montar esse negócio nesse formato, né? Que permite para essas mulheres pegarem os sapatos, como é que chama isso? Consignado, né? Pega... Não, elas compram, só que elas aí compram. elas compram, mas elas passam praticamente a ser minha sócia, né? Porque tudo que eu tenho no estoque, elas podem trocar. Ah, elas podem mas trocar. É comprado. Então, se elas, por exemplo, trocar. não venderam aquele sapato, não saiu, elas podem voltar e trocar. Volta em troca por outro sapato, até esse sapato sair, e elas ficam aí nesse negócio de trocar. Então, o investimento é baixo, né? Sim, porque perfeito. E mesmo que não venda aquele sapato, volta e troca por outro. Então, alguma hora, algum momento, né, vai vender. Vai achar o pé certo. Vai achar o pé certo. Vai achar o pé certo. E a gente tem muitos testemunhos, assim, delas falando, né? Olha, porque eu me redescobri, até a gente... Daqui a pouquinho eu vou falar do nosso site, né? Que as meninas que estão me ouvindo aí, se quiser entrar lá, www.dareta.com.br, é o nosso site novo, né? Porque a gente tinha um site antes que a gente tinha outro nome. Então, agora já está com o Dareta funcionando. Já está com o Dareta, funcionando, dareta.com.br, e lá já tem testemunhos, né? Tem tudo. E um dos testemunhos tem uma pessoa que também falou assim, eu cheguei na Dareta com depressão, porque eu tive um filho especial e não conseguia cuidar dele, trabalhar e tudo mais, então eu me afundei na depressão e hoje eu tô liberta disso e não sei o que. Então, o que vale a pena pra gente são os testemunhos, né? É disso que a gente vive, é disso que a nossa fé se renova, é isso que faz valer a pena o nosso trabalho, né? É isso que faz valer a pena a gente sair de casa, né? O conforto do nosso lar, para a gente trabalhar, para a gente fazer coisas que realmente ajudam outras pessoas, né? Porque só para a gente é muito egoísmo, né? É muito ruim fazer algo só para a gente. Então, a gente sai todos os dias no propósito e o nosso principal propósito é ajudar todas essas pessoas, todas essas mulheres e ter essa empresa que é tão abençoada, abençoadora, né? Também. Amém. E na pandemia, Deus mostrou outra estratégia para a gente, né? Que eu quero contar aqui também em primeira mão para vocês. E para os executivos de sucesso aí que estão aí ligadinhos também. Porque na pandemia a gente não tinha um site que vendia, não tem um e-commerce. O nosso negócio é mostrar o sapato, quer, não quer, volta lá para a Areta, troca o sapato, mostra para outra pessoa. E o nosso negócio é isso. Então, o Senhor nos deu, nesses primeiros dias de quarentena, um e-commerce, só que não é um e-commerce só para a Areta vender, né? Porque eu poderia lançar um e-commerce para vender, né? A Areta vender. Só que esse não é o propósito da empresa. Então, não alcançaria o propósito, não atingiria o propósito. E o Senhor falou assim, não é vocês, é elas. E hoje, todas as executivas da Areta vão ter um site, um e-commerce, que elas podem vender, então, com a extensão, né, do nosso domínio, no site da Areta, e elas vão poder vender e ampliar ainda mais as pessoas que elas podem atingir, né? Então, em outras cidades, né? Até mesmo pessoas que, de repente, não querem recebê-las agora na pandemia, mas que comprar por um site e receber na casa delas, isso daí elas fazem, né? Então, todos os executivos que desejarem vão ter lá. Vai ser assim, por exemplo, o seu, vou te falar, né? www.dareta.com.br/Helena Tanuri. Então, é uma extensão do nosso site. Então, esse site, a princípio, nós colocamos o nosso outlet lá. Então, são produtos selecionados. E aí, por exemplo, alguém entrar através do seu site, com a sua extensão, e comprar seu, vai chegar o pedido para nós, da Areta. E a gente vai separar o pedidinho, vai mandar. Só que a comissão é para quem
tá lá na extensão do site, ou seja, é uma Sensacional. ferramenta. Olha aí, equipe. O pessoal da Areta que está aí assistindo, olha aí que boa notícia para vocês, meninas. Muito boa notícia. Eu tinha prometido que eu falaria algo que seria um divisor de águas, que seria o antes da Areta e o depois, porque são estratégias que marcaram a nossa vida hoje, né? A vida, a história da Areta. Logo de manhã eu mandei um recadinho para todas elas, dizendo que era um momento muito importante, era um marco para a nossa história, para o nome, né? Por conta da troca de nome, né? Que agora a gente deixa em evidência que Deus realmente está e a gente coloca lá no nome isso. Então agora somos da Areta, nas redes sociais já mudou, o site já mudou e agora todos os executivos têm uma ferramenta não de substituição, mas de para agregar. Então não vai para agregar, né? Vai continuar vendendo no atendimento personalizado, mas eu vou ter mais ainda o site que eu posso enviar para minha tia lá no Pará, que eu posso enviar para minha prima lá de BH. Você pode fazer uma clientela fora, né? De Londrina. Fora. Sensacional, gente. Muito bom. E a gente está lançando tudo isso em primeira mão aqui. Olha isso, gente. Que privilégio! Que privilégio meu por saber essas boas notícias, saber que tem um trabalho assim, saber que tem uma empresa assim, que fez dos seus funcionários como se fossem seus sócios, né? E que essas mulheres maravilhosas aí, que são representantes da Areta, que elas estão crescendo, que elas estão sustentando seus lares, que elas estão agregando, trazendo uma renda complementar para a sua família, para a sua vida. Eu fico muito feliz, Renata, e que Deus continue abençoando você como empresário, seus negócios, te dando estratégias e te dando boas ideias e que você continue incluindo as pessoas, que você continue fazendo diferença na vida dessas mulheres. Muitas mulheres precisam muito dessa oportunidade de trabalho, né? Um trabalho digno, honesto e que propicie para elas crescimento, né? E também administrar bem o tempo, cuidando da família e complementando a renda e trazendo sustento para casa. Que Deus abençoe você poderosamente, viu, Renata? Que Ele prospere os seus negócios e que você continue obedecendo à voz do Senhor. Que você e o Alisson sejam abençoados nos seus negócios e que Deus continue guiando cada passo de vocês com excelência, como Ele já tem feito, mas com o coração todo inclinado a proporcionar oportunidades para as pessoas. É muito fácil, às vezes, a gente ter um discurso assistencialista, né? Às vezes é mais imediato você dar uma cesta básica. Mas quando você realmente ensina a pessoa a dignidade do trabalho, dá a ela oportunidade de trabalho, e dá a ela treinamento para que ela possa desempenhar esse trabalho de uma maneira excelente e permite, no ambiente de trabalho, que ela receba a semeadura do Evangelho de Jesus, o aconchego, o respeito, né? E isso tudo é fascinante e eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Que da Areta seja ainda mais abençoada, que as portas continuem sendo ampliadas, que mais mulheres venham para o time e que elas tragam sucesso para essa marca, mas também que elas colham dos frutos do seu trabalho. E que famílias inteiras, muitas famílias, continuem sendo abençoadas e providas nas suas necessidades através da obediência e da disponibilidade de vocês, seguindo a instrução do Senhor. Ele entregou nas suas mãos algo para abençoar muitas famílias. E isso nos alegra. É verdade. Viu? Que Deus abençoe você, mulher que transforma. Que você continue transformando, viu, Renata? E que Deus levante outras mulheres que transformam, quem sabe, aí mesmo, com essa inspiração, dentro do time maravilhoso da Areta, que outras mulheres que foram ajudadas, que tiveram a oportunidade que você deu a elas, que elas também se movam para multiplicar isso, para que um efeito dominó aconteça. Assim como elas tiveram uma oportunidade, assim como elas puderam ter dignidade no trabalho, de levar algo para a casa delas, que elas também multipliquem isso, multipliquem seus talentos, seus dons, a excelência que você tem plantado no coração delas, para que muitas famílias sejam abençoadas.
E traga mais pessoas, né? Mais ainda pessoas, porque às vezes a gente pensa em só vender o sapato, mas às vezes a gente pode ajudar muito mais do que isso, né? Levando, olha, você está comprando um sapato, mas você poderia também revender para ter uma renda e tudo mais. E a gente tem esse programa de relacionamento dentro da empresa e a gente entrega produtos. A primeira coisa que a gente faz é se preocupar se aquele sapato vai ficar bom no pé, se ele está confortável, se ele está apertado aqui, se ele está apertado. Então, antes de fabricar, a gente já faz todos esses testes. E agora também queria aproveitar e dar um recadinho. Dia 5/9 é a nossa troca de coleção Primavera-Verão, que está linda. Olha E aí, vai ser uma coisa live boa. também. Não vai ser um desfile como né, nas outras coleções, mas vai ser uma live, mais uma mega produção, uma live super bacana que a gente está preparando aí com todo carinho para todos vocês, né, que nos acompanham e acompanham a nossa marca. Obrigada, Muito bom. pastora. Eu que Quero te dizer que agradeço você é um você. exemplo na minha vida, uma mulher de oração, que sempre que eu vou ministrar alguma coisa, alguma mulher, eu sempre entro lá e sou muito abençoada, muito edificada pela sua vida. Sua vida é um exemplo. Te acompanho desde muito novinha. E acompanhei a live da Lagoinha One, achei assim sensacional, Oh, meu maravilhosa Deus, que poder bom. relembrar, né? Relembrar foi De demais. todas Foi muito aquelas emocionante. músicas, gente, olha que tempo sensacional, importante. Foi sim. E eu estou muito honrada com tudo isso, em estar aqui com você. E eu tenho certeza que hoje você marcou a minha história. Deus abençoe você, viu, Renato? Foi um prazer estar Amém. com você e eu oro para que Deus prospere os caminhos de vocês. Toda a Amém. equipe Areta Calçados. Tá bom, minha Amém. linda? Amém para Um todos beijo para nós. você. Um beijo, Deus abençoe. Amém, você também. Amém. É isso aí, pessoal. Uma terça sim, outra não. Nós vamos estar aqui com mulheres diversas. Mulheres que trabalham como a Renata no empreendedorismo feminino, mulheres que abriram mão de suas vidas para subir um morro e cuidar de crianças, mulheres que atravessaram o oceano para cuidar de outras pessoas, enfermeiras, gente comum, gente extraordinária, mulheres que transformam. Então, sem ser na próxima terça, na outra, a gente volta com outra convidada para encher o seu coração de alegria, de esperança. Tem muita coisa boa acontecendo por aí. Fica firme aí, que eu fico firme aqui. Beijo!